Eita, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Começando mais uma live e já tem gente entrando aí, ligado. Rosiane, Mari já a princípio, que Deus abençoe. Paz do Senhor. Vocês que já entram no início, Larissa, dá pra gente saudar, né? Dá pra gente cumprimentar vocês, porque quando começa, tem gente entrando aí. Thaís, paz do Senhor, Deus abençoe, boa noite. Porque quando a gente começa a entrar no assunto, né, fica difícil a gente parar para interagir, somente nas horas estratégicas. Alessandro, tem gente entrando aí, alguns permanecem, outros entram por engano, mas de qualquer forma, que Deus abençoe. Valquíria, que Deus abençoe vocês aí. Espero que tenham tido uma ótima terça-feira. Já já a gente vai começar aí o estudo, dando continuidade à live passada. Ainda estamos no capítulo 1 do Evangelho escrito por Mateus ou Levi Matityahu. Amém? Andréia Lopes, pessoal vai entrando aí, graças a Deus. Pessoal, a gente vai começar a leitura aqui no capítulo 1, a partir do versículo 18, que é a continuação. A princípio a gente vem aqui já falando, estudando a palavra do Senhor juntos, mas, claro, não na live, mas nós oramos, tá? E eu quero deixar esse conselho também para vocês, que orem e também, antes de iniciar o estudo, também inicie com oração. É assim que devemos fazer, é assim que nos ensina as Escrituras, é assim que os nossos pais fizeram. E assim devemos fazer porque é o nosso dever como cristão. Pelo menos o beabá, né? O beabá do Evangelho a gente seguir certinho para as demais coisas darem certo na nossa vida. O pessoal está entrando aí. Mila, Sami, W Gama, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Então vamos lá. Vamos ler. Eu uso a RC, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A versão que eu uso é a RC. Foi a versão que eu aprendi a palavra de Deus, né? A versão que eu fiz, os seminários bíblicos que eu estudei. Eu gosto muito. Ele é muito importante. Apesar que não existe, para mim não existe melhor versão. A gente fala, qual a melhor versão? Tudo é espada, tudo é Bíblia Sagrada. A questão é você entender quais que são as mais próximas, né, ali dos manuscritos, e essas que são mais modernas, às vezes para facilitar, para que ele tenha dificuldade de entender algumas linguagens. Mas de qualquer forma, você tem uma versão mais arcaica, uma mais moderna, e você compara as versões e dá para ajudar muito aí a compreensão no todo, ok? Então vamos começar. Para quem está chegando agora aí, o versículo 18 do capítulo 1. A Luana está aqui, assistindo Camari, tá bom, Deus abençoe. Um abraço aí, beijo no coração, vamos lá. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José,
filho de Davi. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Amados, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Mas a gente depende do Espírito Santo, de que ele possa nos trazer aqui, pelo menos o que seja importante, necessário, seja por interpretação de texto ou seja por alguma revelação. Amém? Mas, a respeito do nascimento de Jesus Cristo, nós vamos ver aqui, a princípio, que, como na minha versão diz bem claro, estando Maria, sua mãe de Jesus, tá bom? Não mãe de Deus. Deus sempre existiu. Como é que uma criatura vai ser mãe de alguém que a criou todos nós? Mãe de Jesus. Por quê? Porque existe a diferença do Jesus homem e do Jesus, do Cristo divino. O 100% homem, 100% Deus. Poucas pessoas entendem isso. Mas, quando você entende isso, não tem erro. Jesus, a parte humana, só foi um período de 33 anos aqui, para ser o substituto. O texto vai falar lá na frente o porquê Jesus veio, que é para nos salvar dos nossos pecados. A gente vai falar isso mais à frente. Mas tudo bem. Ele sempre foi Deus, mas num período da história veio como homem, nasceu de uma forma miraculosa, tá? Para cumprir a profecia. Nasceu, cresceu, fez a sua missão, cumpriu o seu propósito e voltou para o seu estado original. Se você quiser um texto para ajudar a entender isso, é Filipenses 2:5. Que é o esvaziamento de Deus, é Deus largando a sua divindade, sua deidade, todo o seu poder, sua divindade, perdão, a sua deidade, né, seus poderes divinos, e vindo como homem, sentindo fome, frio, sede, dor, por nós, para ser o nosso substituto, para ser o nosso, a semelhança dos irmãos, para entender e interceder por nós, e nos unir novamente, nos ligar ao Pai, ao propósito de Jesus. Ele volta para o seu estado original, à destra do Pai, e no seu estado original, ele está no seu estado divino novamente. Por isso que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. As religiões antigas confundiam muito essa questão, e por isso o Evangelho, Paulo precisou entrar em cena para orientar aquelas igrejas que estavam se iniciando no período histórico, as primeiras comunidades judaico-gentias, né, cristãos, comunidades formadas por judeus e alguns gentios, para que não houvesse esse erro de, como muitos acham, que Jesus era só Deus ou que ele não era Deus. Enfim, ele é Deus e homem, tá? E nós vamos continuar trabalhando essa explicação. Mas por que eu estou explicando isso para vocês? Porque Maria aqui, o texto está dizendo que ela é mãe do Jesus homem, tá? Não do Cristo, não de Deus. Como eu já expliquei, uma criatura vai ser mãe geradora do Criador eterno, que não tem princípio nem fim,
Como aconteceria isso? Alguém que pertence ao Cronos, que veio no tempo limitado dos homens, vai gerar alguém que pertence ao Kairos, que é eternidade. Entendeu? Não tem como. Então, ela é mãe do Jesus corpo humano, da manifestação de Deus em corpo humano. Ok? É isso que o texto está dizendo. Interpretação de texto, sem forçação, para não correr nenhum perigo aí, nenhum desvio doutrinário na hora de interpretar. Ok? E o texto é bem claro dizendo que mesmo ela prometida a José, ela se tornou, achou-se grávida. Grávida de quem? Do Espírito Santo. O que é isso? Quando o anjo vai falar ali que a mão do Altíssimo, a sombra do Altíssimo protegeria ela e tudo, e ela teria o Salvador, o ímen de Maria foi um nascimento miraculoso, foi rompido de dentro para fora, não de fora para dentro como no ato sexual. Entendeu? Foi no nascimento, porque ela era virgem. Tá? Ela era virgem. Então, o narrador está explicando como foi o nascimento de Jesus. A Maria estando prometida para casar e tudo, o Espírito Santo gerou nela, porque a profecia de Gênesis, a semente teria que ser da mulher, não do homem, porque Jesus não poderia vir com natureza pecaminosa. Ele veio como nós, ossos como nós, sangue como nós, porém sem pecado. E para ele vir sem pecado, ele tinha que vir da semente da mulher. Não poderia vir da semente do primeiro Adão, mas porque ele seria o segundo Adão. Paulo vai fazer essa analogia. O primeiro Adão que caiu, em todo aquele contexto, e o segundo Adão, né, o primeiro que perdeu, e o segundo que vem restitui, o segundo que é santo, que é perfeito, enfim. Alma vivente, espírito vivificante, Paulo fala sobre isso. Maria vai estar grávida de uma forma milagrosa, não é adultério, não teve relações sexuais com outro homem, mas milagrosamente o Espírito Santo gera nela Jesus Cristo. Assim é o nascimento segundo o autor. José, ele é justo. Tá? Ele é justo. E o que a gente aprende aqui com José, irmãos, é muito interessante. A recompensa, eu já até preguei isso, da renúncia. Não tem como Deus usar alguém para um propósito muito grande nessa terra se não houver renúncia. Se não houver renúncia, é impossível você cumprir um propósito divino, uma missão dada por Deus. Por que eu falo isso? Porque você vai ver José, ele vai abrir mão de muita coisa. Note que o versículo 19 vai dizer, José, seu marido, como era justo. Se quiser marcar isso aí, justo. Que isso é muito importante para você compreender os propósitos de Deus, para que você não se precipite, que você não coloque em risco algo tão grande, tão sério. É muito importante que você seja visto diante de Deus como alguém justo. Como alguém justo. A palavra grega para justo é dikaios. Né? Essa é a palavra para justo, referindo-se mesmo a um coração voltado para a justiça. Tá? Assim é José no contexto. Ele vai abrir mão, vamos lá, de desfrutar da virgindade da sua esposa, né, do rompimento do ímen mediante ato sexual. Ele vai abrir mão disso. Ele vai abrir mão de colocar o nome do filho, porque para um judeu na época, olha só qual honra era para um judeu, além de você ter um filho homem, porque todos queriam ser o pai da família do Messias, né? Então, ter um filho homem e colocar o nome,
que era tradição sagrada. Então ele não vai poder botar o nome do seu filho primogênito, o primeiro. Por quê? Porque esse filho não é dele, é de Deus. Então o anjo já tem um nome desse filho. Vocês estão entendendo aí? Se colocando na posição de José, você ter o seu primeiro filho, ele ser homem, você não poder colocar o nome dele. E isso é uma... Se você for para a cultura, talvez não a nossa, mas na cultura oriental, lá na cultura deles e na época, era muito importante poder dar o nome do seu primeiro filho, ainda mais sendo homem. Então ele abre mão. Ele abre mão de muitas coisas. Outra coisa aqui é que ele, quando percebe que a sua esposa, se a sua esposa está grávida, ele não quer infamar, difamar, falar para as pessoas, olha, Maria me traiu. Ainda que ele achava que isso havia acontecido. Eu creio que vocês vão concordar com a minha visão que José achou que fora traído, fora vítima de adultério. Por quê? Porque ninguém ia imaginar ali que o Messias ia chegar ali e acabou, sendo que a revelação do mistério foi dada a Maria, não a ele. Então o texto vai nos mostrar isso, que é com Maria que o anjo vai conversar e José está a par disso. Então a reação dele é essa, ela me traiu. Se ele não fosse justo, ele ia difamá-la. E segundo as leis da época, eu acredito que nesse caso seria apedrejamento, não sei. Mas ela teria uma pena de morte. Né? Segundo a lei, teria uma pena de morte. Eu não estou sem um tempo, também não acho necessário a gente procurar ali nas leis onde aplica, quais leis se aplicavam a esse tipo de erro, mas nós sabemos que a lei era bem rígida. Tá? Então, ele sabendo o que aconteceria com ela se ele avisa, né, para as pessoas, ela como uma adúltera, uma traidora, ele prejudicaria ela. Então, mesmo achando que ela havia o traído, ele preferiu não expô-la. Olha só porque o autor vai falar que José é justo. Porque as pessoas, é admirável a ação ou a reação de José mediante esse acontecimento. Então era muito comum e muito certo, muito correto que ele expôs a sua esposa, como diz o texto, difamar, avisar, né? Porque difamar por quê? Quando você dá uma notícia de a mulher casou comigo, está grávida e eu não sou o pai, então eu não preciso nem de falar o nome pejorativo que essa mulher recebe, ou receberia. Então acaba sendo a difamação. E ele, mesmo duvidoso, e nas leis naturais seria isso, né? Na cabeça de José, eu fui traído. Ele intenta não contar para ninguém, mas deixá-lo em secreto. O texto vai falando, a gente está bem aqui mais na interpretação. Versículo 19. Intentou deixá-la secretamente. Então, por isso ele é chamado de justo. E por isso que eu falei, ninguém pode cumprir um grande propósito de Deus na sua vida se não houver renúncia. E se você não for uma pessoa justa, porque as coisas de Deus, elas são tão sobrenaturais que elas excedem a lei humana e acaba causando escândalo. Então foi muito importante ele não se precipitar, ele amar, ter um coração, no caso dele, se fosse um adultério, disposto a perdoar, né? A não querer o mal dela. Desculpa. Então você vai ver o caráter de alguém justo manifestado em José aqui. Isso é muito tremendo. Porque ele nem sabia que o que estava acontecendo era para que a humanidade fosse salva e ele estava envolvido no projeto e ele não poderia também
prejudicar esse projeto que envolve eu, você, toda a humanidade, que envolve uma coisa tão preciosa e importante que é a salvação da alma, a eternidade de um ser humano. É muito além da nossa vida física aqui. Mas, planejando isso, tá? Planejando algo que poupasse Maria, o texto diz que em sonho. Então, uma manifestação teofânica um anjo do Senhor vai visitá-lo em sonho. Tá? Vai visitá-lo em sonho para explicar para ele o que estava acontecendo. Anjo do Senhor, se você quiser anotar isso aí, não é necessário, mas isso é muito importante. A palavra Senhor aqui, que é o grego Adonai. Tá? Adonai literalmente é meus senhores, no plural. Tá? Mas como plural de majestade. Tá? Então seria aqui no caso mesmo, minha majestade, meu senhor. Tá? Então no caso seria meu senhor, que Adonai é um senhor no sentido generalizado, o senhor de uma casa, o senhor de uma empresa, o senhor Deus. Tá? Então ele usa Adonai aqui, que é um termo bem na terra mesmo. Né? Uma definição mais terrena do que celestial. Então usa a palavra Adonai para Senhor aqui, que esse anjo pertence a esse Adonai, dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o que acontece aqui é um cumprimento de uma profecia, onde Jesus, gerado pelo Espírito Santo, tanto que o Espírito de Jesus era o próprio Espírito Santo. Ele não tinha o espírito humano. Tá? Ele não tinha o espírito humano. Tanto que as tentações de Jesus, elas são diferentes das nossas. Foram diferentes das nossas. Porque hoje ele não é tentado. Mas no período de humilhação ele teve que ser tentado. E a gente já até está aprendendo isso aí na escola de ministros aí, sobre tentação. A matéria sobre tentação. Da onde provém a tentação? Qual é a origem da tentação do ser humano? Sua própria natureza e os espíritos malignos, Satanás e seus demônios. Duas fontes. Okay? Todo ser humano é tentado por essas duas coisas. Sua própria natureza pecaminosa e a ação de espíritos malignos. Nós resumimos aqui Satanás. Agora Jesus, ele não era tentado pela sua própria natureza, porque ele não tinha pecado, porque o Espírito de Jesus é o próprio Espírito Santo. Então ele foi tentado, como em Mateus 4, por Satanás e seus principados. Tá? Então Jesus não tinha a natureza pecaminosa, a tendência ao pecado de sua natureza, mas as tentações que ele sofria não eram interiores, eram exteriores. Isso é muito importante para a gente não ensinar a coisa errada na frente, tá? Vamos lá. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus. Anota aí também Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então está aí o significado do nome Jesus. O nome Jesus é o substantivo, O substantivo significa salvação. Yeshua é salvação. Como as línguas antigas são bem complexas, por muitas variantes, as pessoas elas aproveitam disso, algumas, eu falo de pessoas mal intencionadas, para dizer que Yeshua não significa Jesus, Salvador, que significa outra coisa, que o nome é não sei o que lá, aí depois inventa outro e vai mudando. E, gente, não caia nisso. Não caia nisso. Jesus é Jesus. Você chama ele como você quiser, mas esse é o único Filho de Deus, a qual nós temos salvação se nele crermos, não há outro. Não há outro nome dado aos homens ao qual possamos ser salvos, está lá em Atos. Então, esse Jesus aqui, no substantivo, é salvação.
tá? O significado. Mas como nome próprio é Salvador. E o próprio texto fala Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Isso aqui é interessante, vamos abrir aqui uma coisa para nós hoje. A gente quer ser salvo de muita coisa, mas o propósito de Jesus aqui é salvar a gente do pecado. A gente às vezes, isso é até compreensível, a gente busca um evangelho que nos salve das lutas, das percas, da dor, do sofrimento, que é o que não vai acontecer de forma nenhuma. Vamos usar aqui as próprias palavras do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições. Jesus, ele deixa bem claro aqui, o autor, que o propósito de Jesus, que é o significado do seu nome, Salvador, salvação no substantivo, é salvar, olha aqui, salvar o seu povo dos seus pecados. Dos seus pecados. Então, qual é o maior problema da humanidade, irmãos? Pecado. Você vai ver aí bem claro, a gente está um contexto de guerra agora, né? A Rússia, a Ucrânia. A gente quer até fazer uma live aqui, que entra Mateus 24 aqui, para falar sobre isso, se isso é bíblico, se é cumprimento escatológico, está vindo a terceira guerra, que o pessoal especula muito, e a gente pode fazer um vídeo aqui sobre isso. Mas, olha só, as pessoas brigam por tantas coisas e colocam a culpa em tantas coisas. Essas vertentes políticas mesmo que nós vemos, nós chamamos aí do Império Comunista, Socialista, né? Essa guerra contra o capitalismo, essa guerra da ditadura contra a democracia, enfim. As pessoas falam que o problema da humanidade, tudo é aquilo outro. Fala que é porque tem desigualdade social, que o problema da humanidade é dar pão, ou seja, as pessoas terem condições. Mas mesmo que as pessoas tenham condições, o homem continuará sendo ruim. Então, contrariando aí Marx, né? A solução da humanidade não está no socialismo, num regime equalitário. Ainda que você satisfaça todas as pessoas continuarão más, continuarão se odiando, continuarão se invejando. Onde está o problema? O problema está no pecado. Então Jesus, ele veio salvar os homens, seu povo, dos seus pecados. O problema não é questão econômica, ser rico, ser pobre. O problema é o pecado. Quando o pecado é corrigido, você vê o impacto da mudança, da qualidade de vida das pessoas. Tanto que as pesquisas dizem que quando um país está muito promíscuo, muito violento, isso está relacionado à quantidade de pessoas que abandonam a fé. Sabe? Então isso é bem claro. Tem gente que busca no Evangelho, eu quero ser salvo dessa luta, desse problema econômico. Infelizmente, enquanto estivermos aqui, a gente vai estar sujeito a isso. Nós teremos dores. As dores não tem como evitar, são inerentes à nossa própria natureza e corpo. Nós sofremos, passamos por tormentos, mas o tormento ele pode ser evitado. O tormento ele pode ser evitado. Quando você muda a sua ótica em relação ao sofrimento. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que o sofrimento com Deus ele tem propósito. Então você pode sentir uma dor e conseguir aliviar esse sofrimento, dependendo da ótica que você tem, a confiança no Deus que você tem, a questão do aprendizado. Se o próprio Jesus sofreu para aprender a obediência, nós também vamos trilhar o mesmo caminho.
E o que eu quero dizer para vocês aqui, pessoal, que é muito importante você ser maduro quando você entrar no Evangelho e entender que Jesus prometeu nos salvar dos nossos pecados, que esse é o maior problema da humanidade e põe em risco a eternidade do homem, que é o assunto mais sério ainda do que relacionado às coisas que nós vivemos, as breves lutas, como Paulo dizia, né? As momentâneas tribulações. Então precisamos entender isso. Jesus, então a gente vai ser salvo em primeiro lugar da questão pecado que traz sobre o homem morte. A recompensa do pecado é morte. Você peca e o prêmio que você ganha por isso é morrer, é merecer morte. Tem os 3 tipos de morte, né? A gente pode falar isso num outro assunto. Mas é importante você entender isso. Então, é te salvar dos seus pecados, é te dar uma nova vida no Espírito. Porque só há uma forma de você viver sem condenação. Que forma é essa? No Espírito. Você crê em Jesus e recebeu o Espírito Santo, que vai te guiar uma nova vida. Isso é mediante a fé. Versículo 22, isso aqui é interessante. Quem está acompanhando as lives vai lembrar que eu falei que o autor escreveu para um público judeu. Ele tinha que provar para um público judeu que esse Jesus era o Messias. E o versículo 22, eu confirmo isso. Olha só ele falando aqui. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. O 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Ponto aqui, versículo 23. Essa profecia é de Isaías 7,14. Então o próprio autor está mostrando para o seu público, isso tudo aconteceu, esse negócio aí do nascimento virginal, José achar que foi traído e o anjo ter que intervir, para cumprir a profecia. Eu quero mostrar para vocês que esse Jesus é sim o Messias, que esse Jesus é sim o Salvador, que é o significado do seu nome, né? Dos nossos pecados. Então a questão da vida de Jesus ela é mais espiritual que política, né? A gente percebe isso. Foi o que os judeus ficaram revoltados, inclusive Judas. Esperavam a libertação política de um jugo opressor. Mas a libertação espiritual é dentro, né? A coisa é tão profunda. Então é bem sacerdotal a vinda desse Jesus. A primeira vinda dele, né? A segunda já é diferenciada. Pessoal, então ele quer mostrar que esse Jesus é o das profecias que os judeus estavam esperando. O nome de Emanuel, como falei, é Isaías 7,14. As nossas traduções Almeida vai dizer que Emanuel é Deus conosco. Mas se você for olhar Emanuel, é uma junção aí de 3 elementos, né? Immanuel. Referente a Deus, man referente ao homem, dentro, né? Ou no. Então seria talvez mais provável, mais correto, não estou dizendo que está errado, mas Deus em nós, né? Deus em nós, Deus dentro de nós. A gente encontra aí apoio bíblico para dar essa definição para Emanuel. Versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Por isso que ele é justo, porque ele obedecia a Deus. Uma pessoa justa, ainda que ela não veja o porquê de acreditar, de confiar, de fazer, ela não busca solução, que Deus dê satisfação, que confirme para ela que ela tem que fazer isso. Ela simplesmente obedece. Ele achou que havia sido traído,
Mas Deus falou, não temas, o que está nela é santo, é a profecia, vocês foram escolhidos, relaxa aí, né? E ele acreditou, ele confiou. Isso é ser justo. Isso é viver pela fé. Não, as pessoas ficam querendo ver, não todas, tá, irmão? Não sou crítico assim, não, mas vamos nos incluir, nós. A gente quer ver, Deus, eu quero ver isso. Deus, eu quero ver o Senhor fazer na minha vida. Mas aonde a palavra de Deus nos fala que a gente foi chamado para ficar vendo? Senão para fechar os olhos e andar por fé mesmo. Andar sem ver. A única coisa que a gente deve ter como cristão é a palavra. Para nos dirigir a bússola. A gente não anda por vista. Mas por fé mesmo. Então, ele não precisa de ver nada. Se o Senhor falou através do seu mensageiro fiel, está falado e ele aceita a sua mulher. Isso aí é exemplo para nós, tá? Seguirmos a Deus, tem que ter essa fé. Não adianta a gente querer seguir a Deus se a gente não crê na palavra dele. Ainda que a gente não veja, mas tem que seguir no que ele prometeu e falou, tá? E fechando os 2 últimos versículos do capítulo 1, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Que bênção. Então, Deus não escolhe errado, esse casal foi extremamente importante que fossem pessoas como eles, para que se cumprisse o nascimento de Jesus. Pessoas que iam acreditar na visão, que iam crer no propósito. E é isso que Jesus quer de mim e de você também. Que uma vez nos escolhendo, a gente creia, a gente acredite, a gente obedeça, a gente faça parte do projeto. Porque o projeto não é para mim, não é para você escolhido, o projeto é para servir outros. O projeto é bem maior do que as nossas próprias vontades e interesses. É a humanidade, eu e você, estamos aqui por causa de um casal e de tantos outros que contribuíram para que nós pudéssemos dizer que Jesus é o nosso Salvador e termos a nossa herança nos céus com Ele. Então a gente fecha aqui o capítulo 1 e aí o pessoal está mandando coraçãozinho. Hoje eu quase não interagi com vocês, principalmente vocês que entraram aí no meio da live. Mas e aí, o que vocês acharam aí, irmãos? Deu para se alimentar bem aí com esses versículos? Manda alguma coisa aí. Tem gente comentando. Exatamente. Glória a Deus. Nós estamos aí, irmãos, firmes nos nossos projetos aí de crescermos na palavra do Senhor. É muito importante. Alimento da alma, né? O pão espiritual. Tem coisa que as coisas terrenas não alimentam. A nossa alma é uma delas. Só pode ser alimentada pela palavra do Senhor, que entra num coração puro, humilde, temente, para receber as revelações e os mistérios aqui contidos. Esse aí, o pessoal está comentando. Kelly, Bia, Tamires, Joelson, Gabriel, Marcos, outros irmãos. Pessoal, então que a gente possa sair mais uma terça edificado aí. Eu peço para vocês que orem, porque eu estou querendo na próxima terça falar sobre essa questão da guerra. Tá bom? A questão dessa guerra aí. Os homens trazendo novamente a guerra. Orem. Tá? O papel da igreja é se importar, orar, porque nós temos aí principados, espíritos malignos que estão soprando o coração de homens cruéis para trazer problemas
mortes, injustiça, uma situação de caos em todos os setores. E a oração da igreja, o propósito do jejum, envia anjos de guerra para batalhar, para que os propósitos dos homens caiam por terra e o propósito de Deus permaneça, e que as almas inocentes, as famílias civis, tantas pessoas, né, até o próprio mundo, não venha sofrer o impacto de uma coisa que muitas vezes é desnecessária, né, irmãos? Como vemos aí, infelizmente, o homem precisa de Deus. E toda essa fúria aí é por causa disso. Porque Satanás não quer que as nações conheçam a Deus. Às vezes a pessoa pensa, é isso, é aquilo. Sim, isso é um âmbito de vista econômico. São os interesses, claro. Mas por trás disso aí, irmãos, Satanás não quer que as pessoas se libertem. E esses regimes ateístas, infelizmente, eles são guiados de uma forma espiritual terrível para tentar impedir o avanço do evangelho, a libertação de muitas coisas, de muitos julgos, irmãos. Temos que orar para que Deus nos dê força. Não podemos ser omissos, amém? E se Deus quiser, o pessoal está aí, né, correspondendo. A gente pode falar nessa terça-feira, porque entra Mateus 24 aí, né? Tem gente já falando que é o fim dos tempos, Jesus está voltando, mas a gente tem que mostrar isso na palavra direito, né? O que é realmente que pode ser bíblico aqui ou não. Ver aí o que a gente pode extrair da palavra nesse momento. E olhem, porque eu quero convidar uma pessoa também que tem propriedade para falar do assunto. A gente pode fazer aqui um debate, né? Pode falar ao vivo com essa pessoa. E se vocês concordam aí, né? Você pode dar o joia para a gente falar sobre esses assuntos, né, irmãos? O que nós queremos mesmo é paz. Nós queremos justiça, nós queremos que as pessoas possam ter uma vida digna, que não falte pão na mesa de ninguém, que ainda possamos, né, diminuir as injustiças. É verdade? A gente quer um bem numa questão universal. Quando a gente entende, Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. A gente entende que não existe nação A, nação B, mas que todos são homens, todos são irmãos, todos são imagem e semelhança. É verdade, criados por Deus. Todos nós somos homens. A gente consegue buscar um país mais justo, ou um mundo mais justo. E a gente pode influenciar isso pelo conhecimento do amor de Jesus Cristo que nós temos e pelo poder da oração. Orar para que Deus governe as nações, Deus governe as mentes dos nossos líderes, abra os olhos do povo para que vejamos a verdade, né? Ainda que a Bíblia diz que haveriam guerras, sim, mas nós podemos aí, através da oração, evitar muita coisa. Porque guerras são permissões, né? Não a vontade de Deus. Deus não é um ser ruim que quer ver o sofrimento das pessoas. São o reino dos homens, são decisões dos homens, e Deus não intervém dessa forma que a gente pensa que Deus vai intervir, porque nós temos o livre arbítrio. Mas Deus pode intervir de outras formas através da oração da igreja. Amém? Que Deus abençoe, e dando tudo certo, terça-feira a gente pode estar falando aí sobre essa guerra aí na Ucrânia e o que a Bíblia tem, né? O que a Bíblia tem a respeito. Tá? O que ela fala, se é profecia ou não, se está próxima à vinda de Jesus ou não, se pode estourar aí ou não uma terceira guerra mundial.
Até lá, a gente não sabe, tem muita coisa, mas vamos orar. E ore, irmão, ore por lá, ore pela Ucrânia. Ore pelos irmãos, famílias, ore por esses países. Amém? Deus irá nos ouvir. Que Deus abençoe. Obrigado aí por vocês mais uma vez que participaram, os likes, tá? Nós estamos aí encerrando mais uma live. Beijo no coração e até terça, se Deus nos permitir, amém? Valeu, gente. Obrigado por todos aí, tá? Todos sem exceção. Um abraço.